pra você, está começando o Globo Esporte no Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco tem reportagem sobre como mães continuaram no futebol por causa do apoio de outras mulheres. Mas eu começo com uma entrevista legal do Jair do Vasco, que nesses primeiros meses do ano já virou um dos queridinhos da torcida. Essa é uma das tantas caras novas do Vasco. Novidade que já carrega um bocado de história. A começar pela trajetória dentro do campo. O clube contratou o Jair volante, mas o Jair lá do comecinho era diferente. Eu comecei minha carreira de atacante, né? E aí depois eu fui descendo para meia e logo depois para volante. Minha maior característica é poder entender todos os setores no meio de campo. Jogador moderno, capaz de fazer 3 funções no meio, de volante mais recuado a mais avançado, o que é uma ótima notícia para o técnico Maurício Barbieri, especialmente agora que o Andrei Santos voltou e o Marlon Gomes está recuperado de lesão. Os 3 jogaram juntos pela primeira vez na vitória sobre o Flamengo. Aliás, o Jair assumiu a camisa 8 que o Andrei usava antes de ser vendido ao Chelsea da Inglaterra. O Andrei é um jogador de extrema qualidade. Quando ele estava no Sul-Americano, ele até mandou um áudio. E também antes dele vir, eu e o Figueiredo, a gente ligou para ele. É um jogador que tem uma história aqui no clube e vai ser muito bom. O tempo que ele ficar, ele vai nos ajudar muito. A história do Jair é marcada por títulos no Atlético Mineiro. 3 campeonatos estaduais, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Foi na base da discrição e do bom futebol que o Jair foi destaque num Atlético Mineiro cheio de astros. Aquele desempenho gera uma enorme expectativa sobre ele aqui no Vasco. É hora de aliar protagonismo e liderança. Eu ainda sou novo, tenho 28 anos, mas eu vejo que pela experiência de poder ter jogado com esses jogadores de grande potencial, que foi o Hulk, o Diego Costa, entre outros, eu posso estar ajudando esses jogadores novos a entender a função dele dentro de campo. Eu procuro conversar muito com o Barbieri também. Para entender direitinho o que o técnico espera dele. A função que eu tinha no Galo era uma função mais defensiva, né? Hoje eu tenho mais liberdade para chegar no ataque, então acho que isso ajuda muito. É por isso que eu tô tendo mais oportunidade de fazer gol. Já foram 2 em 6 partidas disputadas pelo clube. Amanhã, São Januário vai estar cheio para o jogo contra o Bangu. Todos os ingressos estão esgotados. Se vencer, o Vasco garante uma vaga na semifinal do Carioca. Título que o time não conquista desde 2016. Estou feliz e motivado de estar aqui. Quero poder deixar meu nome na história do clube, assim como foi no Atlético, clube que eu passei. O torcedor é um torcedor apaixonado, um torcedor que merece também. Tá brigando por títulos e é isso que eu vou buscar. O técnico Luiz Castro e o atacante Carlos Alberto parecem estar se entendendo cada vez mais. O jogador de 20 anos foi titular nas últimas 2 partidas do Botafogo, na classificação contra o Sergipe pela Copa do Brasil e na vitória em cima do Resende pelo Carioca, quando marcou o primeiro gol dele pelo clube. Sem Tiquinho, punido com suspensão de 8 jogos pela expulsão contra o Flamengo, o ataque do Botafogo teve que mudar. Agora, lá na frente, o homem de referência é Matheus Nascimento. Pela esquerda, Vitor Sá. E pela direita, Carlos Alberto. E hoje o ataque vai ter que funcionar, porque o jogo contra a Portuguesa em Volta Redonda é decisivo. O Botafogo é o 5º colocado do Campeonato Carioca. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Nessa última rodada, o time do técnico Luiz Castro não depende só do próprio jogo para se classificar. O cenário ideal é que, primeiro de tudo, o Botafogo vença a Portuguesa. E aí precisa também de um tropeço do Volta Redonda contra o Boa Vista ou de um tropeço do Vasco contra o Bangu. Se, por acaso, tanto o Botafogo quanto o Volta Redonda e o Vasco vencerem, o Botafogo teria que superar o saldo de gols do Volta Redonda. São 4 de diferença. Se o Botafogo empatar, só avança em caso de derrota do Volta Redonda. É o momento certo para quem está ganhando oportunidade no ataque e se destacar. Jogando, ganhando minutos, e eu creio que pro decorrer da temporada aí, logo mais aí vamos estar com 100% aí, 110% para atingir todos os objetivos da temporada.
Matheus Vargas merece a 10 e faixa do IFC, hein? Ó, o Flamengo liberou o Marinho para negociar com o Bahia. Conversas estão em andamento ainda. O Flamengo que pode receber 8 milhões de reais nessa negociação. Hoje tem Fla-Flu no Carioca, né? Mais uma decisão nesse início de ano de decepções do Flamengo. Vitor Pereira precisa encontrar soluções num cenário de pressão e desfalques. A cada partida, o técnico mexe, muda, mas por enquanto quase todas as tentativas ainda não deram certo. Logo mais, com Davi Luiz e Thiago Maia machucados, é provável que Vitor Pereira escale 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira são os favoritos. Além do trio, Pablo corre por fora. Se a escalação for confirmada assim, Rodrigo Caio terá a primeira chance na equipe principal depois de praticamente 8 meses. O último jogo dele ao lado dos demais titulares foi em junho do ano passado. Derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O zagueiro está entre os mais antigos do elenco e conhece bem a história recente do Fla-Flu. Desde que essa era vitoriosa do Flamengo começou em 2019, o Fluminense tem sido um adversário que machuca bastante os rubro-negros. E os números mostram isso. Foram 23 jogos, com 9 vitórias para cada lado e 5 empates. Sendo que nos 10 últimos confrontos, a balança pesou muito mais para o lado tricolor. 6 vitórias e a conquista do título carioca de 2022. O Fla-Flu, o primeiro de 2023, fecha a fase de classificação. Vale o título simbólico da Taça Guanabara e a possibilidade de ter a vantagem de 2 empates nas semifinais. Mas, acima de tudo, é um jogo para o Vitor Pereira descobrir se está ou não achando um caminho. Clássicos desse tamanho costumam deixar marcas, positivas ou negativas. O meio-campo André do Fluminense tentava falar sobre o Flamengo, quando de repente... Eles não estão passando por uma fase muito boa. Acho que o processo... A falta de luz na sala da imprensa não tirou o bom humor do jogador. Afinal, falar de Flamengo traz boas lembranças para o André. O Fla-Flu é um jogo muito especial, desde da base daqui do Fluminense. Foi o jogo que foi o grande divisor de águas da minha chegada no profissional. Foi quando saiu o primeiro gol dele na equipe principal, no Brasileirão de 2021. Entrou para marcar e pode definir o Fla-Flu. Hoje o André vai disputar o Clássico mais uma vez. Se o Fluminense vencer, o time poderá empatar as 2 partidas da semifinal para chegar à decisão do Campeonato Carioca. Uma vitória também dá ao clube o título simbólico da Taça Guanabara. O técnico Fernando Diniz vai ter força máxima à disposição. E o ambiente ainda de celebração pela convocação do André para a seleção brasileira. De certa forma, acho que até o favoritismo é um pouco nosso. A gente vem sendo campeão, nosso time vem jogando mais. Então, creio que tem tudo aí para ser um grande jogo, um jogo bastante pegado. Muito bem. Boa tarde para você. Tchau.